Olá, eu sou Valdir Stornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de histórias, encontros e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste primeiro podcast de 2022, quero trazer à nossa memória uma palavra de Jesus. Uma palavra que diz assim: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu repito, Jesus disse, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. De fato, eu queria contar um pouco de como essa palavra chegou para mim e o que aconteceu para com que eu tomasse a decisão de trazer essa palavra para esse primeiro podcast, para essa primeira conversa de 2022. Um amigo me mandou um sermão de Natal, de véspera de Natal, proferido na prisão da Basileia, na Suíça, em 1963, por um homem que na época tinha 77 anos. O nome dele era Karl Barth. Karl Barth foi um famoso teólogo, um dos mais importantes teólogos do século passado. Foi um pastor, foi alguém que escreveu muita teologia, a dogmática que ele escreveu, comentário, famoso comentário de Romanos de Karl Barth. Quem sabe você já teve contato com esse comentário em algum momento. Pois esse meu amigo me mandou, no dia 25 de dezembro, esse sermão de 1963, do Karl Barth. E esse sermão estava baseado nessa palavra do Evangelho de João. E eu confesso que eu fui e voltei a esse sermão várias vezes, tentando ouvi-lo com carinho, com cuidado, e tendo em mente que ele é um sermão que foi proferido numa prisão, foi proferido na véspera de Natal, né, no dia 24, e foi proferido por um homem que tinha acumulado uma enorme experiência na sua vida, tinha passado pela guerra, tinha sofrido as consequências do nazismo na sua vida, tinha 77 anos e continua pregando o Evangelho, continua escutando o Evangelho, continua, como ele diz no sermão, deixando que o Evangelho fale conosco. Gostei, Karl Barth, e agradeço por esse seu sermão, mas por essa sua atitude e por essa expressão que fala desse Evangelho que continua falando conosco e quer falar conosco de novo, hoje, às portas de um ano novo, no qual entramos faz poucos dias. Nesse sermão, Karl Barth nos esboça diante de nós um jeito de entender a fé. E entender a fé olhando para Jesus. Olhando para Jesus que venceu o mundo, como diz essa palavra de João. Venceu o mundo. E aceitando o fato de que no mundo, como diz a tradução que nós usamos, nós passamos por aflições, em alguns casos a palavra é tribulações. No mundo vocês passam por tribulações. Karl Barth traduz essa expressão por medo. Essa é uma das marcas do Karl Barth também no seu comentário aos Romanos, por exemplo, que ele faz a sua própria tradução. Ele é um homem que entende do grego. E ele diz que no mundo nós temos medo. Medo. A entrada em 2022, aqui no nosso país, e não apenas no nosso país, não é marcado por grande euforia, não foi marcado por grande euforia, mas foi marcado por uma espécie de medo.
um temor. Nós continuamos com o Covid entre nós. Nós continuamos sendo inseguros nos nossos processos de encontro uns dos outros e vamos percebendo no decorrer do tempo dessa pandemia o quanto nós passamos a ter medo do outro. O simples gesto de passar por alguém e levanta a máscara, atravessa a rua. Nós vivemos com medo do outro. Nós continuamos vivendo num quadro de forte desemprego a nível do país. Nós continuamos vendo sinais crescentes de fome entre nós. Nós entramos em 2022 com um sentido de medo. E interessante que, até de alguma forma contraditório, esse será um ano de eleições, e as eleições elas nos alcançam não necessariamente com muita esperança, mas com um sentido de temor. Nós vivemos num contexto de complexidade, de agressividade, de patrulhamento, e uma das reportagens que eu estava lendo durante esses últimos dias falava dos jovens que têm medo de se expressar nas redes sociais em qualquer coisa que tenha um tom político, porque tem receio de serem cancelados, de serem patrulhados. Nós vivemos numa expressão usada pelo Leandro Carnal, num complexo enfrentamento do mundo. Nós experimentamos medos individuais, medos coletivos. Eles nos acompanham, às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais escondido. Alguns de nós somos mais experts em esconder os nossos medos, às vezes eles estão mais latentes, como nesse tempo de pandemia, onde os nossos medos se tornam latentes. Os medos individuais nos alcançam à noite, muitas vezes, não é? São os medos que fazem com que, às vezes, a gente sua, a gente sinta inseguro, a gente não saiba como necessariamente descer essa escada ou subir essa escada da vida e tropeçar num desses degraus. Nós vivemos medos relacionais, rupturas de amigos, divórcios, desencontros familiares, medos relacionais, como eu disse, medos coletivos, que são aqueles medos mais institucionais, sistêmicos, até políticos, não é? Esse medo no sentido de que as decisões que vão ser tomadas nos diferentes níveis políticos, eles não vão ser decisões que vão nos beneficiar, por assim dizer, porque o fundo eleitoral só vai aumentar em benefício próprio. A fé cristã, ela não nega o medo. E eu queria deixar isso muito claro para nós nesse primeiro podcast. Nós não precisamos ter medo de ter medo. Medo faz parte da vida de cada um de nós. E a fé cristã, ela não nega o medo, ela também não disfarça o medo com uma espécie de espiritualidade negacionista. Como se tudo fosse fácil, a vitória estivesse continuamente conosco, uma espiritualidade que muitas vezes é cosmética, onde nós queremos mostrar para fora a nossa fé, como nós somos vencedores, e lá dentro nós temos os nossos medos nos corroendo e nós brigando para escondê-los e assim abraçando uma fé cosmética. A fé cristã, ela me leva para dentro do meu medo. E ela me leva com que eu me encontre com quem eu sou. Tem uma expressão bíblica, né, de Paulo olhando para si mesmo e dizendo: miserável pessoa que sou. Porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós encontramos quem nós somos.
quem nós verdadeiramente somos, com tudo aquilo que de alguma forma faz parte do nosso cabedal existencial, faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas rupturas, faz parte das nossas brigas, das nossas divisões, das nossas inseguranças pessoais, faz parte dessa experiência de complexidade da vida e que marca a nossa vida com um sentido de medo. Mas o medo não tem a última palavra. E isso sim, a fé cristã afirma. Jesus nos convida a não negar o medo, mas a vivê-lo, olhar nos olhos do medo e dizer: você não tem a última palavra. De fato, a palavra que o Evangelho usa é coragem. Medo vis-à-vis coragem. Jesus diz para que nós tenhamos coragem. Não porque nós tenhamos dentro de nós os recursos que nós necessitemos para viver, mas porque Ele, Jesus, é aquele que nos dá esses recursos. Eu venci o mundo, disse Jesus. E esse é um tesouro a ser desvendado, esse é um segredo a ser desvendado. Jesus venceu o mundo. Um jeito firme, livre e aberto de viver no seguimento a Jesus. Como Jesus venceu o mundo? Como ele fez isso? Ele venceu pela entrega em amor. Ele venceu pelo cuidado para com o outro. E a expressão mais acabada dessa vitória sobre o medo é expressa na própria cruz de Jesus, quando por um lado ele diz: está consumado. Ele assumiu sobre si o nosso medo. E ele, mais do que isso, ele olha para nós e ele diz: Pai, perdoa-lhes. Num ato de abraçar a quem lhe quer matar. Abraçar quem o rejeita. Jesus vence o medo porque ele se entrega. Ele cuida de nós. E assim ele nos ensina o caminho do amor que lança fora, como diz a Bíblia, todo o medo. É assim que entramos em 2022, colocando os nossos medos aos pés da cruz, sabendo que temos muitas perguntas quanto a esse ano, temos incógnitas, temos receios, temos medo das coisas que possam vir a acontecer. Mas nós sabemos que nós temos um lugar para ir com o nosso medo. E nós vamos aos pés da cruz, porque Jesus tomou sobre si os nossos medos. E esse gesto de Jesus nos ajuda, nos leva, nos levanta e nos encoraja a viver 2022. E viver 2022 seguindo a Jesus na entrega para com o outro em amor. E no cuidado do outro, para que sejamos um sinal vivo de um outro jeito de viver, que não atravessa a rua, por assim dizer, para ficar longe do outro, mas que atravessa a rua do tempo, das necessidades, da história, atravessa a rua da existência para se encontrar com o outro, para cuidar dele e para abraçá-lo
com um sentido de vocação que tem na sua raiz o amor de Deus. Do medo, nós nos deixamos encorajar pelo Espírito. Do medo e encorajados pelo Espírito, caminhamos para a vitória. Não porque essa vitória esteja em nós, mas porque essa vitória tem nome Jesus. E ela é expressa na cruz. Que essa presença de Jesus marque esse nosso ano. As nossas relações, os nossos cuidados mútuos. Que essa presença de Jesus modele esperança para cada um de nós. E que o Espírito de Deus torne realidade aquilo que já foi dito lá no Antigo Testamento. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra do Senhor. Jesus venceu o mundo. Por isso, nós sabemos que os nossos medos foram superados, vencidos pelo Jesus que nos enche de coragem pelo Espírito e nos leva todos a nos encontrar uns com os outros aos pés da cruz. Jesus nos disse: no mundo vocês passam por aflições, no mundo vocês têm medo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Paz seja conosco nesse 2022.